estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos continuidade ao capítulo 3 do livro de vocês, do caderno 4. Nesse capítulo, nós trabalharemos os dilemas do novo milênio. Trabalharemos o tópico a geopolítica dos Estados Unidos e o tópico a instabilidade no Oriente Médio. Em 1990, Saddam Hussein decidiu invadir o território vizinho do Kuwait. Depois que ele invadiu, ele se recusou a se retirar desse território, recusou as exigências feitas pelas Nações Unidas, o que levou os Estados Unidos a atacar o Iraque no ano seguinte, usando como desculpa que estaria agindo em nome da organização. Nessa época, a nação norte-americana era presidida por George Bush. Após esses ataques, a guerra terminou e o Iraque retirou suas tropas do território no qual ele havia invadido. A primeira guerra, que ficou conhecida como Guerra do Golfo, marcou o advento de um novo ambiente político pós a Guerra Fria. E a vitória dos Estados Unidos reforçou a aparência de que a antiga ordem bipolar estava sendo substituída por uma nova ordem conhecida como unipolar. Nesse momento também ocorreu o que ficou conhecida como doutrina Truman, que foi uma doutrina que foi colocada em prática pelos Estados Unidos nesse contexto da Guerra Fria, e ela buscava conter o avanço do comunismo junto aos países que eram chamados de elos frágeis. Já em 2001, outra doutrina ficou conhecida, que foi a doutrina Bush, onde no dia 11 de setembro de 2001 ocorreu um atentado contra as torres World Trade Center em Nova York e ao Pentágono. Esse ataque ele foi praticado pela organização islâmica terrorista, que tinha como líder principal Osama Bin Laden. E ela forneceu algumas diretrizes para uma nova política externa estadunidense, que ficou conhecida como a doutrina da guerra ao terror, ou doutrina Bush. Iraque e Estados Unidos viveram em constantes embates, até que em 2008 houve uma grande crise financeira, tendo como causa principal a quebra de instituições de créditos dos Estados Unidos que concediam empréstimos imobiliários de alto risco. A quebra destas instituições levou vários bancos à falências, repercutindo sobre as bolsas de valores de todo o mundo. E foi diante dessa crise que os Estados Unidos e, em certa medida, o mundo também estava passando, que Barack Obama conseguiu se eleger presidente.
Os projetos de campanha de Obama eram baseados na mudança, no respeito às diferenças, os respeitos às minorias étnico-sociais dos Estados Unidos e o estabelecimento de uma política de direitos humanos. E foi assim que, pela primeira vez, os Estados Unidos teve um candidato negro eleito como presidente da República. Obama, em seu governo, tomou uma série de medidas que levou a uma significativa melhoria econômica e social dos Estados Unidos. E devido a isso, o seu governo ganhou uma forte e boa repercussão, o que levou ele a se reeleger em 2012. Ele ficou no governo dos Estados Unidos até em 2016, quando o Donald Trump foi eleito como presidente. O governo de Trump, ao contrário do governo de Obama, ele veio se mostrar um governo menos conciliador e mais agressivo no que diz respeito às relações diplomáticas. E, além disso, ele adotou algumas medidas para diminuir a influência dos Estados Unidos na geopolítica mundial. E, assim, estaria solucionando alguns problemas internos. Tanto que um dos principais slogans do seu governo é o America First, que é os Estados Unidos em primeiro lugar. E, em meio a isso, a fim também de barrar a entrada de imigrantes sem documentações e provenientes da América Latina, Trump propôs a construção de um muro na fronteira com o México. Contudo, a obra não foi autorizada pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos. Entretanto, isso teve forte repercussão e embates entre o presidente e o seu Congresso. Em meio a isso, Trump ele tinha um principal rival. Esse principal rival era a China, por ser considerada uma forte concorrência econômica. E foi nesse sentido que, no campo financeiro, o governo buscou recuperar a indústria dos Estados Unidos frente ao desenvolvimento da China e de outras nações que, nesse contexto, eram emergentes. Para a gente entender melhor esses dilemas do novo milênio, vamos ver um pouco também como se instalaram as instabilidades no Oriente Médio. Bom, em 1947, a ONU decidiu promover a partilha do território palestino. Com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, essa entidade anunciou a criação de 2 estados independentes na região, que foram os estados de Israel e o estado da Palestina, além de uma área que seria uma espécie de zona neutra que corresponde à cidade de Jerusalém. No ano seguinte, o Estado de Israel foi proclamado de maneira unilateral. E a oposição dos países árabes a esse fato provocou a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E, além dessa guerra,
mas 3 guerras de cunho árabes e israelense se instalaram. A primeira foi a Guerra do Suez, a segunda, a Guerra dos 6 Dias, e a terceira, a Guerra do Yom Kippur. Após essas guerras, com o passar do tempo e o acúmulo de derrotas no campo militar, os diversos grupos palestinos decidiram se unir para criar um governo no exílio. E em 1993, depois de meses de negociações secretas, com mediação do governo da Noruega e do presidente dos Estados Unidos, eles assinaram uma declaração de princípios prevendo a autonomia da Palestina na faixa de Gaza e na cidade de Jericó. Essa declaração ficou conhecida como os Acordos de Oslo, que era em referência à capital da Noruega. Criou-se assim a Autoridade Nacional Palestina, ANP, que era um órgão estatal que tinha como objetivo governar a população palestina e que também passou a negociar com outros governos uma solução definitiva para o seu problema. Já na década de 20, durante o governo do israelense Ariel Sharon, que era inimigo declarado da Palestina, a violência entre os povos israelenses e palestinos aumentou. E os palestinos iniciaram a segunda intifada, ou rebelião das pedras, já que a primeira intifada havia sido organizada no final dos anos de 1980. E nessa segunda, os jovens palestinos usaram pedras e pedaços de madeiras para enfrentar os militares israelenses que ocupavam os bairros em que viviam. Dessa forma, ocorrendo assim uma repressão violenta. Já entre os anos de 2010 e 2011, ocorreram maciços protestos em diferentes territórios do mundo árabe. As origens deles estavam associadas a vários fatores, como as dificuldades econômicas vivenciadas pelas populações, as elevadas taxas de desemprego, o alto custo de vida e a ausência de democracia nesse território. Como a população, de certa forma, desabrochou uma consciência de classe em relação a esses problemas, os eventos receberam o nome de Primavera Árabe. Por um bom tempo, acreditou-se que os resultados da Primavera Árabe haviam sido positivos. Contudo, com o passar do tempo, verificou-se que não foi bem assim, uma vez que os antigos problemas, como a crise econômica e o autoritarismo dos governos, não foram resolvidos de fato. Pois nesse contexto, nenhum país sofreu tanto como a Síria, que desde 2011 foi tragado para uma terrível guerra civil, cujo o pivô e o ditador Bashar al-Assad estavam relacionados. Com o passar dos anos, essa guerra civil deixou de ser simplesmente uma disputa para a tomada do poder e passou a envolver interesses religiosos, geopolíticos e econômicos.
E para piorar ainda mais a situação da Síria, uma organização terrorista dotada de vultuosos recursos e ampla influência internacional fortaleceu-se com esse conflito. O autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e Levante foi criado em território iraquiano após o ataque dos Estados Unidos de 2003. E, em vez de solucionar os problemas locais, a invasão levou os países ao caos, que foi o caso da Síria, e estimulou o surgimento de organizações terroristas. A Guerra da Síria teve como resultado a perda de mais de 500 mil vidas. E, além disso, cerca de 150 mil pessoas foram detidas por tropas que eram leais ao governo. E essa crise, ela teve essa guerra teve como principal consequência a crise migratória, onde pessoas a todo custo buscavam fugir da guerra, da fome e de outras mazelas. E para isso, esses indivíduos realizavam os diversos trajetos sem levar em consideração os altos riscos de vida. Com isso, finalizamos a nossa unidade 3 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 74 a 81. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.